Abra comigo a palavra de Deus em Juízes no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos, nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. E por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está o nosso coração, Deus. E aqui, Senhor Deus, está, Senhor Jesus, a história, Pai, de um povo que estava sofrendo, Senhor, Pai, nas mãos dos seus inimigos. Mas nessa noite, Senhor Deus, o Senhor quer falar ao nosso coração, como o Senhor irá nos livrar, como o Senhor irá nos chamar, como o Senhor irá nos trazer os recursos necessários para que nós possamos, ó Pai, vencer o inimigo, Senhor. Nessa noite nós clamamos e invocamos o Teu nome. Só o Senhor é Deus neste lugar. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela, ao ser liberada, ela possa ir de encontro às mentes, aos corações e à alma de cada pessoa que está aqui neste lugar. Porque ela tem poder. Nós exaltamos o Teu nome nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus aqui começa a falar que o povo de Israel, na época dos juízes, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, você pode ler, que Deus falando ao povo, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem os meus estatutos, se vocês fizerem aquilo que eu vos mando, se vocês obedecerem em tudo que eu falo para vocês obedecerem, se vocês não colocarem outros deuses, eu serei o vosso Deus e vocês habitarão na terra que eu tenho prometido para vocês. E a Bíblia diz que aqui no versículo 1 relata que o Israel fez o que o Senhor reprova. E por causa do pecado do povo de Israel, veio a opressão do inimigo. A Bíblia diz que Deus os entregou aos seus inimigos e eles eram tão grandes e tão numerosos e eles oprimiram tanto Israel que Israel começou a definhar. Porque todas as suas plantações, quando Israel plantava, o inimigo ia lá e destruiu a plantação. Quando eles estavam criando seus gados, o inimigo ia lá e matava todo o seu gado. Eles destruíam tudo, eles devastavam tudo. E por causa dessa opressão, meus irmãos, quando a gente passa por uma dificuldade durante um mês, é ou não é tão difícil? A Bíblia diz que eles estavam passando por um problema, por uma dificuldade, por uma opressão durante 7 anos. E por causa dessa opressão, o povo de Israel começou a se esconder. Por causa dos seus inimigos e seus opressores, eles começaram a construir esconderijos, na onde eles julgavam ser um lugar seguro. Eles começaram a construir esconderijos nas montanhas, nas fortalezas, e começaram a se esconder dos seus inimigos. E por causa dessa opressão, a Bíblia diz que eles empobreceram de tal maneira que só tinha um jeito de sair disso. Eles se lembraram do Senhor. E na sua angústia, eles clamaram ao Senhor.
nessa noite eu quero começar essa introdução desse texto perguntando para você: qual tem sido o seu opressor? Quais têm sido os seus opressores? Quais têm sido os teus inimigos? Talvez o que te levou a ficar aprisionado diante de um inimigo, diante de um opressor, seja o resultado de um pecado, de um afastamento de Deus, e Deus quer te libertar disso. E nessa noite eu quero te perguntar: quais são os teus opressores? Para que você reflita um pouco, feche os seus olhos. Eu quero em um minutinho que você reflita. Nós precisamos dar nome aos nossos inimigos. Nós precisamos identificar quem são os nossos opressores, quem está invadindo a minha vida, quem está destruindo, quem está matando os meus rebanhos, quem está devastando as minhas plantações, quem está tirando a minha vitalidade. Quais são os teus opressores? O teu opressor é o medo. O teu opressor é a timidez. O teu opressor são crenças limitantes de alguém que um dia falou para você: olha, você não é capaz. Os teus opressores são um não que você recebeu. Os teus opressores, o teu opressor é a solidão, a depressão, a ansiedade, as crises de ansiedade, os vícios. Será que a tua opressão, será que o teu inimigo é o pecado que há muito tempo você tem lutado contra ele? Será que são as tuas finanças que estão destruídas, ou os teus relacionamentos que estão destruídos? O teu relacionamento na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, ou de repente com o teu cônjuge, ou de repente com aquele que foi o teu marido ou a tua esposa e foi embora? Será que isso é o teu opressor? Será que é a falta de fé, a falta de esperança, quando você não consegue olhar para frente e ver um futuro, algo que te dá esperança, algo que Deus prometeu para a tua vida, mas você não tem forças para acreditar nisso mais, a tua esperança foi embora? Será que teu opressor, o teu inimigo é uma perda, um luto, alguém que se foi? Será que o teu opressor é o cansaço, o desânimo, o estresse? Será que o teu opressor é alguma traição? Algum amigo que te traiu? Alguma pessoa importante que te traiu? Será que você consegue identificar quais são os teus opressores nessa noite? A Bíblia diz que por causa... Você pode abrir os seus olhos agora. A Bíblia diz que por causa da opressão que os inimigos causavam no povo de Israel, versículo 6, os israelitas clamaram ao Senhor. 3 recursos eu quero dar para vocês aqui nessa noite, de como que Deus vai te encaminhar para uma vida de vitória em nome de Jesus. A primeira delas é o clamor que traz a resposta de Deus. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmo 18:6 diz que na minha angústia eu clamei ao Senhor, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. Marcos 10:47, o cego Bartimeu chegou e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 11:13 diz que mesmo nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o seu Espírito àqueles que clamarem. Quando você clama ao Senhor, você atrai a resposta de Deus. Quando você clama ao Senhor, você atrai a resposta de Deus. Vamos ler no versículo 11. A Bíblia diz, aliás, a partir do versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor,
o Deus de Israel. Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então, diga comigo, então, o anjo do Senhor veio. Meu irmão, quando você clama ao Senhor, Deus, Ele envia a sua palavra. Quando você clama ao Senhor, o Senhor te visita. Ele manda o seu anjo para que traga a você uma palavra que vai transformar a sua vida. A Bíblia diz: então veio o anjo do Senhor e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Existia lá um homem chamado Gideão. Gideão significa lenhador. E por causa do clamor do Senhor, e por causa dos midianitas, dos amalequitas, do povo que oprimia, Gideão era um desses que estava escondido. E ele trabalhava escondido. Ele usava uma ferramenta para malhar o trigo, que era uma ferramenta que era usada para prensar uvas, porque ele não queria sair dali para que os midianitas e os seus inimigos vissem o que ele estava fazendo, porque se ele se mostrasse, se expusesse, os inimigos viriam e destruiriam aquilo que ele estava fazendo. Mas ele estava lá malhando, ralando, fazendo talvez um serviço mais difícil, porque não era a ferramenta talvez adequada para fazer aquilo. E lá naquele lugar do esconderijo, quando o povo de Israel clamou ao Senhor, o Senhor visitou. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que quando você estiver ralando lá no seu trabalho, quando você estiver ralando lá na sua vida, trabalhando, talvez escondido, e você clamar ao Senhor, o Senhor vai te visitar em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: clame ao Senhor, meu querido. No versículo 12 diz que: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Quando clamamos ao Senhor, Ele libera uma palavra de encorajamento sobre as nossas vidas e mostra para nós que nós não estamos sozinhos. Como é que você está aqui nessa noite? Como é que você chegou aqui neste lugar? Você se sente abandonado, sozinho? Eu encorajo você a clamar ao Senhor, que quando você clamar ao Senhor, o Senhor vai dizer: eu estou com você, não temas. E Ele continua dizendo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe o que acontece quando nós clamamos ao Senhor? Ele revela a nossa identidade, Ele revela o nosso destino, porque Ele diz que Ele está conosco, poderoso guerreiro. Gideão estava escondido, se sentia o menor, se sentia o mais fraco, se sentia o mais isolado, mas Deus lembrou ele quem ele era, e Ele disse: você é poderoso guerreiro. Quando você clamar ao Senhor, Deus vai mostrar para você exatamente quem você é nele. Você pode dizer comigo assim: eu sou poderoso guerreiro. Vamos lá, gente, vamos dizer: eu sou um poderoso guerreiro. E aí ele continua dizendo, Gideão diz no versículo 13: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Olhe para as tuas mãos. Olhe para as tuas mãos. O Senhor está dizendo para a sua vida: com aquilo que você tem nas tuas mãos, o recurso que você tem nas tuas mãos, para mim é suficiente para você libertar o povo de Israel. Com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, isso é o suficiente que você precisa
para libertar, para ter a vitória, para afugentar o inimigo da tua vida. Você está disposto nessa noite a clamar ao Senhor? Versículo seguinte: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Versículo 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quando nós lemos os primeiros versículos, a Bíblia diz que os exércitos dos inimigos eram tão grandes, tão numerosos, que não dava para contar. Mas agora Deus está dizendo assim: com a força que eu te dou, você vai vencer eles como se eles fossem apenas um homem, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu irmão, não é por causa de você, não é por causa do teu esforço, não é porque você acha que você consegue fazer alguma coisa, mas que aquilo que você tem em Deus é matéria-prima para Ele fazer um milagre na tua vida acontecer, em nome de Jesus. Quando você clama ao Senhor, Deus faz você enxergar nas tuas mãos a possibilidade de vencer. Talvez você fale assim: mas eu não tenho nada, minha família se foi, meus recursos se foram, as minhas forças se acabaram, até a minha fé já foi embora. Então você nessa noite pode fazer assim, ó, respirar. Você tem fôlego de vida? Você tem fôlego de vida? Então isso é suficiente para Deus usar para trazer o milagre na sua vida. Isso é o suficiente que Deus precisa para derrotar o exército do inimigo. No versículo 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu a este nome: o Senhor é paz. Sabe outra coisa que acontece quando você clama ao Senhor? O Senhor se revela a você. Quando você clama ao Senhor, toda aquela distorção acerca de Deus que de repente você tem por causa dos seus pecados, ou por causa de uma vida rasa espiritual, ou por causa de uma falta de profundidade de relacionamento com Deus, quando você clama ao Senhor, o Senhor vem até você, te visita e se revela a você, e você o vê face a face. Quão maravilhoso é quando Deus se revela a nós. Quão maravilhoso é quando uma pessoa não chega para você para dizer quem é Deus. Você mesmo, por você mesmo, tem uma experiência real com o Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa clamar. No versículo 7 do capítulo 7, Gideão, nessa continuação de texto, a Bíblia fala que Gideão faz uma prova com Deus, porque apesar de Deus ter se manifestado a ele ainda estava amedrontado, porque o exército inimigo era grande, e como é que ele estava tentando absorver a palavra de Deus que dizia que ele seria o libertador de Israel. Então ele começa a questionar a Deus: mas como que isso vai acontecer, Senhor? Senhor, se o Senhor me permite, deixa eu fazer uma prova de que o Senhor vai usar a minha vida para libertar o povo de Israel. Aí ele fez uma prova dizendo: Deus, quando tiver eu vou pegar um punhado de lã e vou colocar no chão, e Deus, quando amanhecer, que o punhado de lã esteja molhado com o orvalho e todo o chão que está ao redor possa estar seco, e aí eu saberei que o Senhor está me enviando. E como Deus, Ele conhece as nossas limitações, e eu quero dizer para você nessa noite, que Deus conhece os teus temores, Deus conhece a limitação da tua fé, e Ele fala assim: creia, homem de pouca fé, creia, mulher de pouca fé. E conhecendo quem você é e as tuas limitações, Deus permite que você questione a Ele, Deus permite que você busque a Ele uma resposta. E aí Gideão, no dia seguinte,
amanheceu e ele foi olhar e realmente o bolinho ali de lã estava molhado e o entorno dele estava seco. Mas como ele é humano e tinha suas dificuldades e as suas limitações, ele falou: Deus, se o Senhor me permite, por favor, não fica bravo comigo, mas se o Senhor me permite, deixa eu fazer uma outra prova com o Senhor. Mas aqui agora aconteça o contrário, que todo o chão esteja molhado e que a lã esteja seca. E Deus: ok, vai lá, vai dormir, deixa comigo. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto você dorme, Deus está agindo. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto você está achando que as coisas não estão acontecendo, Deus está agindo em teu favor, amém? E aí ele acordou na manhã seguinte, ele olhou para o chão, tudo molhado e a lã seca. E aí a fé dele foi fortalecida. Deus, ele quer fortalecer a tua fé, você precisa clamar ao Senhor. Uma outra prova que ele pediu foi que quando ele convocou o povo de Israel, Deus falou assim para ele nem fez uma prova. Deus falou assim: olha, se você tiver com medo, se você ainda continua com medo, eu convido você a levar um rapaz com você aí do exército de Israel, e vai lá no povo do inimigo, vai lá no arraial do inimigo, desce lá e ouve o que eles estão falando. Aí a Bíblia diz que ele levou um servo dele e ele desceu no acampamento dos midianitas durante a noite, e eu imagino que eles chegaram perto da tenda para ninguém ver eles ali, e ficaram escondidinhos ali, e começaram a ouvir um homem dizendo assim: ei, eu tive um sonho essa noite, e no meu sonho tinha um pão que descia da colina, e ele começava a pegar velocidade, e quando ele se aproximou da tenda, ele bateu na tenda, e a tenda caiu no chão. E só uma coisa pode significar isso, pode significar que Deus está a favor de Gideão, e o exército dele vai destruir o nosso. O que nós vamos fazer? E quando Gideão ouviu da boca do inimigo o testemunho da sua vitória, a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. E eu quero entrar no segundo ponto aqui. Se você quer ter um recurso divino do Senhor para vencer os seus inimigos, você precisa adorar ao Senhor. Deus, ele remove o teu medo. Deus, ele coloca os recursos dele nas tuas mãos. A Bíblia diz que quando Gideão, ele convocou o exército de Israel, vieram 32 mil homens para a luta, para a peleja. Mas Deus disse assim: olha, tem gente demais aí. E corre risco de se tiver uma guerra aí, eles acharem que foi por causa da força deles que venceram a guerra. Então, vamos fazer o seguinte: Gideão, fala aí pro povo aí, quem tiver medo pode ir embora. Aí Gideão falou assim: povo de Israel, quem tem medo pode ir embora. Aí eu imagino que muita gente falou: ufa, demorou, vamos embora. A Bíblia diz que 22 mil homens fugiram, foram embora para suas casas. Sobraram 10 mil. Deus é tremendo. E ele fala assim: Gideão, tem gente demais, Gideão. Tem gente demais. Manda o povo beber água. E aqueles que eu falar que é para ficar, vão ficar. Aqueles que é para falar para ir embora, você pode liberar para ir embora. Aí, algumas pessoas foram beber água e deitaram e começaram a lamber a água como cachorrinho. A Bíblia relata assim. E outros se ajoelharam e levaram água à boca. A Bíblia diz que Deus falou assim: ó, esses que se ajoelharam e levaram água à boca, esses ficam. O resto você pode mandar embora. 9.700 foram embora. Sobrou quantos? 300. Aí Deus disse para ele: com 300 você vai vencer o exército inimigo. Sabe o que Deus está te dizendo, meu irmão? Quando você se apoia, ou quando você dimensiona, até escrevi uma frase aqui: não tente compensar os teus esforços ao tamanho do inimigo, porque a fé não funciona assim. Quando você tenta compensar a tua força para tentar se equiparar ao inimigo, você não está agindo em fé, você acha que é a força do teu braço que vai conseguir. Mas Deus quer eliminar toda a sombra de dúvida da tua vida, e com aqueles recursos pequenos, simples que Deus deu na tua mão, é com esses recursos que Deus vai agir na tua vida, amém?
Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: você pode confiar no Senhor, que é com esses recursos que Deus vai fazer o milagre. E a Bíblia diz que quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação do sonho, ele adorou ao Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer é clamar. E quando você clama ao Senhor, o seu clamor atrai a resposta de Deus. Segunda coisa é adorar, porque a tua adoração vai provocar em você uma mudança de comportamento. Depois que ele adorou ao Senhor, a Bíblia diz no versículo 15: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e voltou para o acampamento de Israel e gritou: ei, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas suas mãos. Aí Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles as trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. Gideão agora mudou o comportamento, mudou a postura. Aquele homem que era um lenhador, que vivia escondido, vivia com medo, e em 3 ocasiões Deus fez a prova da confiança dele, e ele mostrou que realmente não tinha confiança em Deus. E Deus, quando removeu o medo de Gideão, Deus falou assim, ele disse assim: povo, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas tuas mãos. Quando você adora ao Senhor, Deus provoca em você uma mudança de comportamento, que antes, quando você tinha medo, agora você não tem mais, e você agora consegue se levantar e se posicionar em fé, e fala assim: eu vou enfrentar porque eu vou vencer em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele agora começou a agir com estratégia, porque ele dividiu esses 300 homens em 3 companhias. Quando você adora ao Senhor, Deus te leva a ter estratégias espirituais com aqueles recursos que Ele te deu nas suas mãos. Você agora não confia mais na força do teu braço. Agora você consegue entender que aquilo que Deus te deu na mão, agora você pode usar de estratégia com esse recurso, porque é com esse recurso que você vai vencer o inimigo. E a Bíblia diz que ele dividiu em 300 homens, em 3 companhias, e pôs nas mãos deles todos trombetas e jarros vazios e tochas dentro. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você que isso tem um valor profético nesses 3 elementos. O jarro vazio somos nós. Os vasos somos nós. São as nossas forças. Jeremias 18:6 diz: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. E a Bíblia diz que esses jarros, eles durante a batalha seriam quebrados para que a tocha que estava lá dentro fosse exposta. Por que era para acontecer isso? 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Zacarias 4:6 diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aqui eu entro no simbolismo da tocha. A tocha é o Espírito Santo que é colocado dentro do vaso, para que no momento da batalha, o vaso seja quebrado, e a tocha, que é o Espírito Santo, se manifeste para vencer a batalha. Porque não é pela tua força. Você precisa ser quebrado. Você precisa reconhecer que é só Deus que pode fazer. Você precisa reconhecer que é Deus que te dá alegria, que te dá paz, que te dá a vida. Você está disposto a ser quebrado? E a Bíblia diz que na outra mão, ele foi colocado uma trombeta. E aqui eu achei impressionante quando Deus me levou a meditar o que seria essa trombeta. E Deus me levou num texto de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, que diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. A trombeta é a voz de Deus.
Sabe o que significa? Que quando você entra na dimensão da adoração, no mundo espiritual, quando você está na presença de Deus, Ele te dá recursos sobrenaturais, Ele coloca dentro de você o Espírito dEle, Ele coloca nas tuas mãos o poder da sua voz. Que voz que é essa? Que voz que é essa? Essa voz é aquela voz de que quando você está caído, essa voz diz: levanta e anda. Essa voz é que quando você pecou e agora está arrependido, essa voz diz: olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Essa voz é aquela voz que quando você está com medo, ele diz: não temas, eu sou contigo. Essa é a voz que quando você está cansado, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa voz é a voz que quando você está sozinho diz para você: eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Essa é a voz que quando você está doente, ele diz: vai, a tua fé te curou. Essa é a voz que quando você estava perdido, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa é a voz que quando você perde todo o sentido da sua vida, que você não sabe o seu futuro, você não sabe mais nada, Jesus diz: está consumado, já está feito, você não precisa fazer mais nada, porque a obra já está consumada, sou eu que te dou a vida, e você pode agora chegar diante de Jesus e entregar a sua vida, entregar a sua adoração. Nós precisamos levantar adoração ao Senhor. Nós precisamos restaurar o altar de adoração ao Senhor. Você se lembra o que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam presos na cadeia? Você se lembra quando Paulo e Silas injustamente foram jogados no cárcere, estavam aprisionados nas correntes nos pés e nas mãos? Eles estavam reclamando da vida? Eles estavam ali lamentando? Eles estavam ali murmurando? A Bíblia diz não, eles estavam cantando hinos ao Senhor, eles estavam adorando a Deus. Sabe a lição que eu aprendo aqui, meu irmão? Pode ter um inimigo enorme, pode ter uma tribulação enorme na sua vida, pode ter uma dificuldade enorme na sua vida, mas quando você começa a adorar ao Senhor, o sobrenatural de Deus se manifesta, os céus descem à terra e abalam as estruturas do seu cárcere, da sua cadeia, e começam a te libertar, Será que nesse momento você poderia levantar as tuas mãos ao Senhor e começar a glorificar a Deus? Sabe o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é dizer aquilo que Deus é você se render àquilo que Deus é. Adorar a Deus é você confiar no caráter de Deus. Você pode levantar a sua voz agora e começar a adorar a Deus, simplesmente dizer: Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és o Rei dos Reis, Senhor, Tu és o Senhor dos Senhores, Deus, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és a estrela da manhã, o lírio dos vales, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és o Deus todo-poderoso, ó Pai, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus tremendo, não há outro semelhante a Ti. Nós declaramos que nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos. Levante a sua voz, tenha esse momento agora para liberar o sobrenatural do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Seremos abalados. Será que você pode olhar nas suas mãos agora? E eu vou te fazer uma pergunta: o que você tem nas suas mãos? Depois que o medo vai embora, meu irmão, olha para suas mãos, olha com olhos de fé. O que tem nas tuas mãos, meu irmão? O que tem nas tuas mãos? Será que você também tomou posse dos recursos que Deus deu para Gideão e colocou nas tuas mãos o Espírito de Deus, e colocou nas tuas mãos a voz de Deus, colocou nas tuas mãos a autoridade que existe na voz de Deus para poder criar, para poder libertar, para poder dar vida àquele que está morto, para poder levantar aquele que está caído? Será que você tem isso nas suas mãos nessa noite? Será que você pode enxergar isso, meu irmão? O Senhor quer te levar a um novo nível espiritual. Ele quer te levar a lutar as guerras de forma espiritual, porque a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue,
A Bíblia diz que a tua luta é contra todo principado, potestades, nas regiões celestiais. E nessa noite eu quero encorajar você a olhar em fé. Olhe em fé agora nas tuas mãos. Olhe para as tuas mãos. Olhe para as tuas mãos. Fala assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos recursos divinos. Obrigado, Jesus, pelas armas espirituais. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito. Ezequiel 38:28 diz: e darei a vocês um novo coração, e porei o meu Espírito, um Espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Eu porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos teus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o teu Deus. O Senhor está te dando recursos nessa noite, espirituais. Fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala, diga assim: eu recebo, Jesus. Aleluia. Você pode se sentar mais um minuto. E eu quero te dar o último ponto, o último recurso, a última arma que Deus deu para Gideão. Depois que ele clamou ao Senhor, e esse clamor atraiu a resposta de Deus, encorajando ele, levantando ele, mostrando quem ele era em Deus, dando uma experiência sobrenatural de revelação de quem Deus era, onde ele pôde restaurar o altar de adoração ao Senhor, onde o medo foi lançado fora. Ele adorou ao Senhor como a segunda arma, e essa adoração mudou o comportamento dele, e agora ele estava firme em fé, crendo que se Deus estava com ele e Deus eram a maioria. Quando você estiver diante de um problema grande, você pode saber que Deus é maior. Quando você estiver diante de uma dificuldade grande, você pode saber: Deus é maior. E você e Deus é a maioria. E a última arma que eu identifiquei é que é uma resposta a essas duas primeiras. Porque depois que Deus deu a ele toda a confiança, restaurou o altar de adoração, agora ele se posicionou. Fala comigo: posicionamento. Sabe por quê? Posicionamento. Porque o posicionamento vai afugentar o inimigo. Você não precisa fazer nada, você precisa só se posicionar. Quantas vezes você experimenta derrotas na sua vida pessoal? Você cede a pecados, você cede ao medo, cede à dúvida, porque você não se posiciona. E Deus nessa noite está encorajando você: se posicione. No capítulo 7, versículo 20 até o 22 diz: as 3 companhias tocaram as trombetas. Lembra o que é trombeta? As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Lembra o que é jarro? A trombeta foi tocada, o jarro, que sou eu, foi quebrado, e empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. E cada homem mantinha a sua posição. Fala comigo: a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Meu irmão, você não vai precisar ir no corpo a corpo com o diabo, não. Você não vai precisar ir lá se desgastar com o diabo, não. Essa luta não é tua. A Bíblia diz que se o inimigo se levantar contra você, Deus levantará a sua bandeira. E o inimigo, por um caminho ele vem contra você, mas se você está com Deus, por 7 caminhos ele foge de você. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Você pode aplaudir. Eu quero fazer uma oração agora. Você chegou nessa noite, aqui neste lugar,
e você talvez está se sentindo como Gideão, afugentado, escondido. Você está sentindo que na tua vida nada dá certo. Você sente que tudo aquilo que você faz, o inimigo vai lá e rouba aquilo que você faz. Quando você se alegra, o inimigo vem lá e tira a tua alegria. Quando você conquista algo, o inimigo vem lá e rouba aquilo que você conquistou. Se você chegou aqui nessa noite dessa forma, eu quero que você venha aqui no altar. Nós vamos orar. A equipe de intercessão vai estender, vai impor as mãos sobre vocês. E nós vamos declarar o poder de Deus que despedaça o jugo nessa noite. E Deus vai te levar a um novo nível. Deus vai te levar a algo novo do Senhor. Deus vai te libertar do cativeiro. Eu quero que você venha aqui e tome a atitude que Israel teve. Você vai chegar no altar e você vai clamar ao Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Comece a invocar o nome do Senhor. Se você não tem palavras, você diga simplesmente o nome de Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda, me socorre. Em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos essas vidas que estão aqui no altar nessa noite. Essas pessoas que estão reconhecendo que sem o Senhor elas não são nada. Sem o Senhor elas são simplesmente, Senhor, alguém que está escondido, alguém que está derrotado, curvado. Nessa noite, Senhor Deus, nós clamamos pelo Teu poder. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, para que o Senhor tire o medo, para que o Senhor tire, Pai, a angústia, que o Senhor, Pai, interrompa o ciclo de derrota na vida dessas pessoas. Essas pessoas estão até se acostumando a perder, Senhor, mas chegou o momento agora de mudança de história, porque o Senhor está entrando na vida dessas pessoas, para transformar em nome de Jesus, para transformar. Senhor, toca em cada coração, vai de encontro, Senhor Deus, ao coração, Pai. Senhor Deus, antes de mudar as situações da sua vida, o Senhor quer mudar o coração deles. O Senhor quer tirar o coração de pedra. O Senhor quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Senhor quer tirar o espírito de medo e colocar o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, que revela quem o Senhor é, que revela quem Ele é no Senhor. Abre os olhos do entendimento desses meus irmãos, para que eles possam entender que é no Senhor que eles são mais do que vencedores. Abre os olhos do entendimento, para que eles identifiquem que eles são filhos do Senhor, porque a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, o Senhor não nos deu um espírito que nos escravize, mas o Senhor nos deu um espírito que nós podemos clamar: Abba, Pai. Senhor, abre os olhos do entendimento, Senhor, para que eles enxerguem a Tua paternidade, Jesus, nessa noite, para que eles enxerguem que eles são Teus filhos, Senhor, nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, ministra no coração dessas pessoas. Remove, Pai, o altar de idolatria, Senhor Deus, do coração e da mente desses jovens, Senhor, e estabelece um altar de adoração ao Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há um clamor subindo, Jesus. Há um clamor subindo, Senhor. Há um clamor subindo. Eu quero fazer uma outra oração agora. Existe um clamor que está sendo levantado por uma geração que busca ao Senhor. Eu quero lançar essa palavra profética nessa noite, que quando o povo desta igreja começar a clamar ao Senhor, o Senhor vai visitar, o Senhor vai trazer um avivamento, o Senhor vai trazer uma transformação, porque quando o clamor for levantado, uma pessoa será transformada.
uma família será transformada, essa igreja será transformada, esta cidade será transformada, este país será transformado. Por isso clame ao Senhor, clame, se junte a essa geração que Deus está levantando para clamar ao Senhor, porque Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Nós não podemos deixar o Senhor passar, mas temos que ter o coração como o coração de Moisés, que quando ele se manifestou a Deus, ele falou: Deus, eu não quero ir sem a tua presença, porque quando você clamar ao Senhor e Ele se manifestar a você, você vai ter a convicção de que sem a presença do Senhor você não pode continuar mais. O Senhor quer levantar a tua vida. Clama a mim. A Bíblia diz em Crônicas que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Geração, igreja do Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Aprenda a clamar o Senhor todos os seus dias. O Senhor quer levantar essa geração, e eu quero que você agora, que está no seu lugar, nós vamos fazer essa oração, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, e nós vamos clamar pela nossa cidade. Como diz Isaías: norte, não retenha, sul, não retenha aqueles que Deus preparou para conhecer o Senhor. Essa igreja precisa se encher de pessoas que não conhecem o Senhor, para ter aqui uma experiência com Ele. Eu quero que você levante a sua voz em autoridade. Você vai se lembrar agora de uma pessoa próxima de você que não conhece a Jesus, e você vai clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor se manifeste a essa pessoa, pedindo para que o Senhor quebre o coração dessa pessoa, para que ela possa reconhecer que só o Senhor é Deus. Levante a sua voz, levante as suas mãos. Fala: Senhor Jesus, visita a vida do meu irmão, visita a vida do meu amigo, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, do meu parente, Senhor. Senhor Deus, nós liberamos uma palavra de fé agora, crendo que muito podem ser os efeitos da oração do justo, e como flechas na mão do Senhor, Pai, são as nossas vidas. Então nós clamamos ao Senhor: lança, Pai, as nossas orações e as nossas intercessões de encontro, Senhor Deus, a essas vidas. Senhor Deus, tem pessoas que estão se perdendo, tem pessoas que a Tua palavra diz que o Senhor quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da glória de Deus. Clamamos, Senhor Deus, por essas pessoas que não Te conhecem, para que Campinas seja abalado pelo Senhor, Pai, que a glória do Senhor desça sobre essa cidade, assim como as águas cobrem o mar. Que a glória do Senhor encha a minha casa, assim como as águas cobrem o mar. Que a glória do Senhor encha a minha família, como as águas cobrem o mar. Oh Deus, clamamos pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare comigo assim: eu creio. Fala: eu creio, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você pode olhar e dar um sorriso para o seu irmão e falar assim: as coisas não serão mais as mesmas. Fala assim: hoje acabou o ciclo da sua derrota. A partir de hoje, meu irmão, você vai aprender a lutar com as armas espirituais. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.